Vocês já perceberam que existem milhares de operacionais? Que cada operacional parece estar dentro do seu multiverso? O que um indicador é lei dentro de um operacional, em outro operacional, aquele indicador nem sequer é lembrado. Ele é apenas ruído. Logo após a vinheta, vamos falar sobre este multiverso dos operacionais e vamos também fazer um resumo das operações que nós fizemos pelo método Águia no índice e no dólar na sala educacional Felipe L. Trader. O método Águia vai te guiar com foco preciso, é só voar. Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sejam bem-vindos para mais um Semanal do Águia. Sou Fábio Tencourt, o Águia Trader. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal para que ajude aqui o canal, né, a transmitir vídeos para quem também está aprendendo day trade. Essa semana vamos falar sobre o multiverso dos operacionais. O que acontece, né? Existem vários operacionais, cada um com o seu parâmetro, cada um lucrativo, assim como a gente já vem falado. A semana passada a gente já falou sobre este assunto, né? Então essa semana nós vamos reforçar, né, sobre os operacionais. O que que funciona para um e não funciona para o outro? Por que que a gente não utiliza todos os indicadores no mesmo operacional, né? Já que existem centenas de indicadores. Por quê? Porque cada operacional tem o seu multiverso. O que funciona para um não funciona para o outro. Para quem opera tendência, indicadores de preço médio, é interessante. Agora, para quem opera volatilidade, lateralização, já não serve. Então, não tem como tu misturar as coisas. É como o método Águia. O método Águia tem alguns indicadores. São poucos. A gente usa uma média de 200, uma média de 20 e duas linhas retas no gráfico. Esses são os indicadores que nós usamos no método Águia. Qualquer outro indicador que venha a aparecer no gráfico não é o método Águia. Já é outro método. É outra coisa, é outro operacional. Eu não tenho nem parâmetro. Se eu colocar uma média de 9 ali no gráfico, eu já perco todos os parâmetros que eu tinha de anos. Então, assim como outros operacionais usam outros indicadores, eles devem ser respeitados. Na nossa sala educacional aqui, na sala do Felipe L. Trader, né? Nós temos dois operacionais, que é o personal do Águia e o personal do Felipe L, né? O personal do Felipe L existe os seus indicadores, existe ali ajuste, nós temos a máxima do dia anterior, máxima em mínimos do dia anterior, máxima em mínimo do semanal. Então, nós temos alguns indicadores que, dentro daqueles parâmetros, são lucrativos. Operações feitas com todos aqueles indicadores servem para fazer dinheiro. Assim como no método Águia, se a gente colocar algum outro indicador, coloca o ajuste lá, já não é o método Águia, é outro operacional. Mas eu gosto e acho assertivo também colocando o ajuste. Ok, mas aí é o seu personal. Dentro desse seu personal, dentro das regras, dentro das leis desse personal, onde tem a média de 20, a média de 200 exponenciais e mais o ajuste, é o seu indicador. Assim como pegar o personal do Felipe L e colocar lá uma média de 20 exponencial. Já não é mais o personal do Felipe L, é o seu personal. Entende? Então, é assim que funciona. Às vezes fica difícil entender, porque a gente quer tentar tudo, né? A gente tem medo de errar. A gente não quer tomar stop. E daí talvez alguma coisa fale. O que hoje funcionou, talvez não funcionou ontem, talvez não vai funcionar amanhã. Então, a gente quer certeza, a gente quer ter mais lucro. A gente não quer ter dias de stops, dias de loss, né? No caso, que nem hoje, no índice, tivemos um dia de loss. No dólar já foi um dia de gain. Foi pouquinho, mas foi gain. Mas dentro de um parâmetro, onde a gente vem fazendo essa lucratividade durante um longo período. E assim vamos agregando, né, valor
ao nosso capital. O que eu quero falar é que, tipo, tá aí agora. Se eu quiser operar os dois operacionais, como é que eu faço? Cada operacional é uma empresa diferente. Cada operacional tem que ter sua margem de garantia exclusiva para ele. É que nem quando você contrata uma automação e a automação ela fala assim: você tem que operar com R$ 1.000 por contrato. Se tu operar com 5 contratos, você tem que ter 5.000 lá para margem de garantia. Não é que o operacional, tu não vai conseguir ativar a automação tendo menos. Claro que vai. Ah, tem 2.000 lá, opera com 5, você vai conseguir. Mas não é o ideal. Para o drawdown, caso aquela estratégia, né, tenha o seu drawdown, você vai se apavorar, você vai se assustar porque o seu capital vai diminuir muito, quase todo. E não era para ser quase todo, era para ser no máximo um terço, às vezes um drawdown bem ruim, né? Então, para operar cada operacional dentro de seus parâmetros, você tem que ter margem de garantia. Uma carteira de automações, ela tem 5 automações. R$ 1.000 por contrato. Mas se você tem 5 automações, são 5.000 que você que tem que ter por contrato, por causa da margem de garantia, porque são 5 estratégias. Então, cada estratégia é diferente da outra. O retorno vai ser diferente. Mas e se eu quiser operar os dois ao mesmo tempo na sala? Dá para operar, mas a sua margem de garantia já não é igual, não deve ser de R$ 1.000 por contrato no índice. O dólar é 2.000. Ah, mas eu quero operar 10 contratos no índice. Então você tem que ter 20.000 para operar os dois operacionais. É assim. Esse trabalho de day trade, né? A gente tem que ter dinheiro para fazer dinheiro de uma maneira disciplinada ainda. E essa parte da margem de garantia, ela tem que estar na disciplina, faz parte. Então, cada operacional tem suas leis, tem suas regras e devem ser seguidas, assim como automações. Você não deve ficar mexendo na automação. Não tem que mexer, deixa ela. Se ela fez um gain, deixa, não é para desligar. E se ela faz outro gain? Aí você desligou. Ah, mas e se ela toma um stop, se você desliga, e se a próxima deu gain, recuperava aquele stop. Então não se mexe. Em operacionais, a gente não se mexe. O operacional do Águia, o método Águia é o seguinte: tá lá seus parâmetros e está na apostila. Você, quando ele aparecer no gráfico, a gente clica. Ah, minha janela operacional é das 9 às 14. Apareceu o Águia, a gente clica. Porque é 70% dessa atividade. No mês deu 20 operações, você vai acertar em uma média de 15, entendeu? Uma média de 15, 14 operações. Vai ter stops, claro, às vezes duas no mesmo dia, mas a maioria dos dias você vai fazer dinheiro dentro daquele padrão, não tendo mais nenhum indicador. O indicador, cara, que existe um monte e sempre vai ter alguma coisa, vai servir para alguma coisa, dependendo da maneira que você olha, mas em alguns operacionais não serve para nada, não serve, então não se mexe. Ah, mas eu gosto, ok, mas aí não é mais. Apareceu uma entrada pelo método Águia, né? E aí você está entrando e lá tem uma mínima do dia anterior, lá. Bem na entrada, exatamente na entrada. E aí você não entra. Ah, não, não vou entrar, tem a mínima do dia. Você não está operando o método Águia. Não é o método Águia. Não era para ter uma mínima lá, não era para ter aquele indicador ali. Entende? Ah, mas teria estopado. Mas não, vai ter dias que vai ter pago. Vai ter dias que vai estar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e vai pagar. Então não se mexe. Nos parâmetros de operacionais, a gente não se mexe e eles devem ser executados da maneira que os parâmetros mostram que é lucrativo. Então, é isso que eu gostaria de falar. Cada, cada operacional tem o seu multiverso e eles devem ser operados lá dentro. Não pode misturar as coisas. Ah, mas eu quero operar tudo. Cada um é de um jeito. Às vezes vai acontecer, eu quero operar o método Águia e o operacional do Felipe. Você tem que entrar, e aí vai ter uma operação que vai dar pelo método Águia,
e a outra operação vai dar pelo do Felipe no mesma hora, né? Só que a conta do Águia, você vai sair no alvo lá, tal. E a do Felipe você vai sair no alvo tal. E vai, quando for, vai fazer exatamente como deve ser. Protocolo mesmo positivo, tudo certinho, tudo como manda a apostila lá do Felipe. E tem a apostila do Águia, tá lá. É assim que ambos são lucrativos. Quer operar os dois? Empresas separadas, margem de garantia separada. Faça isso, vai ajudar vocês. Se botar tudo junto, e não ter margem de garantia para operar os dois, vai dar nervosismo e aí a performance pode estar abalada aí durante o mês. Certo, pessoal? Esse era o recado, tá? Então, falando para vocês, o Semanal do Águia, ele é um complemento de você estar aqui na sala. Aqui no método, aqui existem vários vídeos falando exatamente sobre toda a parte comportamental de a gente sobreviver no mercado. Senão, não vai dar. Claro que ninguém é o dono da verdade, mas a experiência, e eu falo para vocês, se não fizerem pelo menos isso, certas coisas que a gente fala aqui, não vai dar. Não é tempo perdido. Não vão se tornar day traders, certo? Então, vamos agora para o resumo da semana. Semana foi lucrativa, tá? Mas daí, como o mês encerrou ali terça-feira, quarta-feira começou o mês, então a gente vamos começar já o resultado do mês já, tá? Da primeira semana de outubro. Então, vamos agora para o resumo das operações que nós fizemos. Então, vamos para o resumo das operações, tá? No dólar e no índice, pelo método Águia. Então, segunda-feira aqui no dólar, nós tivemos uma operação, que foi essa aqui, ó. Aqui é uma águia, tá? É uma águia de livros aqui, tá? É uma águia padrão de livro. Entrada, pagou rápido, espetacular, foi, né? Perfeito. Ó, candlezinho 18 aqui, na segunda-feira. E foi o que deu, né? A gente deu um tiro, dinheiro no bolso. Ah, mas não deu depois outros movimentos, mas daí não liberava, né? Dentro dos nossos parâmetros. Vamos para terça-feira. Terça-feira aí já foi um dia já não tão bacaninha, né? Porque foi um dia de stop. Então a gente teve aqui um águia aqui baseado até naquela coisa do candle 1 do dia, né? E aí ele acabou falhando. Ele até aqui até baixou o stop, tá? Baixou o stop, mas ele não pagou. A gente espelhou, ó, não foi, não deu alvo. Mas daí o stop era aqui, passou para cá, já não ficou tão caro, né? Então, na terça-feira foi isso. Aí acabou o mês, método Águia não foi dos melhores resultados, mas fechamos aí com 15 pontos e meio pelo método no dólar, num mês bem ruim, tá? Bem difícil de ser operado. Começa outubro, né? Então, outubro começou a quarta-feira, a gente não fez nada, tá? No dólar, teve só essa operação aqui, esse movimento, no caso, que era uma entrada bem na 20, até brigou, né? Teria pago lá, mas uma briga terrível, né? Nem sei se ele não teria estopado, mas ele fez um pivô de alta aqui contra a 20 e não entrou. Brigou aqui nessa trap zone aqui, que nem louco. Teria pago, mas por isso que a gente não entra neste cenário aqui, tá? Vamos para quinta-feira. Então, quinta-feira nós tivemos dois águias, tá? Quinta-feira, dia 2, dois águias. Quem entrou, quem operou o águia, saiu felizão, porque pagou esse candlezinho 20. E aí depois mais um águiazinho aqui no candle 41, né? 5 pontos aqui, 5 pontos aqui, encerra o dia com 10 pontos, né? Então foi muito bom. Depois até deu um pivô contra as médias aí, mas aí contra as médias, né? Não se faz nada. Sexta-feira, hoje, né? Hoje a gente começou com um stop, candlezinho 11 aqui. Tomamos um stop engolfado aqui, aquele que ele pega nessa entrada e no mesmo candle já estopa, né? É aquele stop lindo, né?
pelo menos não te dá muita ansiedade, né? Ele já te dá o resultado logo e acabou, né? Aí ativou outro águia, aí esse aqui sim pagou. Ele era até maior, o nosso alvo era maior do que o stop que nós tínhamos tomado, e aí pagou, né? Alvo em 100%, 10 pontinhos no bolso, fechou, né? 1,5 ponto positivo ao metro. Claro, se fizer parcial, dá uma diminuída, mas deu para zerar o stop aqui neste movimento. Então, sexta-feira foi isso. Depois não deu mais nada, tá? Pelo águia. No dólar. Vamos para o índice. Então, o índice, vamos para aqui o dia 29 de setembro, segunda-feira, foi um dia até estranho, né? Porque ele deu um candle aqui do nada, aqui, não sabe se foi notícia, se foi alguém zerando um copy trade, o que aconteceu. Mas eu sei que ele rompeu, né? Topo histórico aí, né? Máxima histórica do índice. E aí depois começou a correção, né? Então a gente, esse movimento aqui no índice na segunda-feira, esse primeiro aqui não deu para pegar, o segundo pegou e pagou, tá? 155 pontos. Então, eu vou puxar as linhazinhas aqui, né? Então aqui teve um águia que pagou. Esse águia aqui pagou, tá? A entrada, alvo. Demorou um pouquinho, se enroscou, né? Para pagar uma merreca, mas pagou. Terça-feira, dia 30, a gente teve um águia espetacular aqui, ó. Esse águia aqui pagou 360 pontos. Botamos dinheiro no bolso, a riveria, ó, olha aqui, né? Então, claro que a gente não sabe qual águia vai pagar, mas esse águia aqui ele foi perfeito, ó, pivôzinho de alta, pagou a 100%, foi até o quarto alvo de livre, padrão, dá pra ter uma foto aqui desse movimento aqui, né? E aí depois, correção, aí contra as médias, não deu pra fazer nada, mas aqui 360 pontos no bolso, tá? Aí quarta-feira, dia 1º, começa o mês de outubro. Nós não tivemos nenhum movimento interessante na primeira parte da manhã, até que ele teve um águiazinho aqui que daí liberou e pagou 115 pontos, tá? Dinheirinho no bolso aqui, 115 pontos. Parece pouco, mas foi para frente, né? Quinta-feira também muito caro, assim, embora vários águias que pagaram, tá? Pagaram bem. Esse aqui pagou, tudo pagou. Só que daí teria que ver o GR de cada um. E aí, pelo nosso GR aqui, não estava, tá? Não estava dentro do limite máximo de risco de uma operação, tá? Então, mas os três teriam dado bom aí, o resultado aí. Três operações eram águias, mas fora do nosso GR, então a gente não anotou esse. Muita gente pegou dinheiro, fez dinheiro aqui, tá? Muita gente pegou, mas eu não anotei no relatório porque estava fora do GR. E a sexta-feira, né? Aí sexta-feira foi um dia bem dificilzinho aqui, um gráfico errático, feio, tá? E aí aqui a gente teve na janela operacional, tá? Tivemos um stop aqui, mesmo com promoção, estopou que nos 32. E aí depois ele já faz um águia de virada, bem parecido com o dólar, né? Que o dólar só que o dólar foi antes, né? Mais cedo. E aí teria pago aqui, mas esse aqui a gente tirou uma nota porque ele estava fora da janela operacional. Sexta-feira é até meio-dia. Se estivéssemos até às 14, como é na maioria dos dias, teríamos pego e teríamos reduzido o stop aqui, né? Desse candlezinho 32. Então, foram essas as operações. A gente faz rapidinho aqui por causa do tempo, né? Senão demora demais e não adianta ficar enchendo linguiça. Até porque, para aprender o operacional do Águia, o método Águia, é só na sala educacional do Felipe L. Trader. Então, qualquer informação, entra na sala, dá um jeitinho lá, faz um esforço, é investimento, você tem que investir em si mesmo para futuramente poder colher os frutos do seu investimento. Boa semana a todos. Semana que vem estaremos de volta aí. Esperamos com mais gains, né? Com mais dinheiro no bolso ainda. Falou, abraço.